Questão 15 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. Demonstrar que o segmento de extremos nos pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio. Então, começa com o trapézio, esse aqui em azul. O trapézio é construído a partir de dois lados paralelos entre si. Não precisa ter a mesma medida, só serem paralelos. Aí eu ligo essas extremidades e isso forma o trapézio. Então, eu pego os pontos médios dos lados não paralelos. Os lados não paralelos do trapézio são esses. Pego o ponto médio aqui, e o segmento que tem esses extremos nos pontos médios. Então, esse segmento em vermelho que tem os extremos nos pontos médios, dos lados não paralelos de um trapézio. Então, eu tenho que demonstrar que esse segmento em vermelho é paralelo às bases e é igual à sua semissoma. Então, eu tenho que mostrar duas coisas. Paralelo às bases e igual à semissoma. Primeiro que eu não preciso mostrar que ele é paralelo a esse e depois mostrar que ele é paralelo a essa outra base, porque a construção do trapézio já parte do pressuposto que essa base e essa são paralelas entre si. Então basta que eu mostre o paralelismo entre M e N e uma dessas bases. Então aqui eu já rotulei, né? A, B, C, D e M, N. A outra coisa que eu preciso mostrar é que é igual à sua semissoma em relação ao tamanho desse segmento. Então eu começo com duas equações. Eu preciso de duas equações em que as duas envolvam o MN, porque assim eu consigo conectar essas duas equações e verificar qual utilidade ela tem na demonstração. Eu já tentei fazer isso aqui antes, né? Já coloquei a demonstração aqui. Então, começando aqui por cima, MN, o vetor MN, e aqui eu vou demonstrar usando o cálculo vetorial, somando de forma geométrica, que foi o que o livro mostrou até esse ponto. MN mais NC mais CB mais BM. Então, fez uma circuitação fechada, né? A partir de um ponto, a partir de M, chegou no M. Isso é igual ao vetor nulo, essa soma. Da mesma forma aqui para baixo, MN mais ND mais DA mais AM é igual ao vetor nulo. Agora eu vou somar a equação 1 e a equação 2. Rotulei elas aqui. Isso de somar equações, na verdade, no fundo, significa outra coisa. Eu escolho uma equação e somo a mesma coisa em ambos os lados. Porque se eu fizer isso, eu não altero a igualdade. Essa parte é igual a essa. Então, vou somar a mesma coisa em ambos os lados. Essa parte vai continuar sendo igual a essa. E aqui, essa segunda equação garante a igualdade entre essas quatro parcelas e o vetor nulo. Então, elas são a mesma coisa, escrito de forma diferente. Então, isso aqui é uma outra forma de representar o vetor nulo. Então, o que eu faço? Pego a primeira equação, Mn mais Nc mais Cb mais Bm, e nessa primeira equação, eu somo o vetor nulo em ambos os lados. Só que de um lado eu somei o vetor nulo com essa representação mesmo, e do outro lado eu somei o vetor nulo com essa notação aqui. Isso significa somar duas equações. Na verdade, aqui eu estou acrescentando em ambos os membros da equação a mesma coisa, escrita de forma diferente. Então, o vetor nulo mais o vetor nulo dá o vetor nulo mesmo. Agora sim, Mn mais Mn é igual a 2Mn. Repito esses três aqui, Nc, Cb, Bm. E aqui eu já começo a fazer algumas mudanças. Por exemplo, esse Mn eu já usei aqui. O Nd é igual ao Cn. Então, olha só, o Nd é um vetor que parte de N e chega em D. Como aqui é um lado de um trapézio, então eles têm a mesma direção, Cn e Nd. Como aqui é o ponto médio desse lado, então eles têm o mesmo módulo. Cn tem o mesmo módulo de Nd. E como aqui eu estou pegando aqui nesse mesmo sentido, né? Então eles têm o mesmo módulo de direção e sentido, então Cn é o mesmo representante do vetor Nd. Então eu peguei o vetor Nd e troquei por Cn. O dA, eu repito porque ele é uma base, né? dA, então vai ser útil aqui para mim. E o AM vai ser a mesma coisa do MB, pelo mesmo que eu expliquei aqui. Então pego AM e troco por MB. Agora aqui eu começo a juntar as partes que vão se anular.
Então, repito, o 2mn, olha só, aqui eu tenho NC e aqui eu tenho CN. Então, eu associei dessa forma, NC mais CM. Aqui em CB é uma base, então mantém. Aqui em BM mais MB, eu associo aqui. Por enquanto, dessa impressa eu só reordenei. E aqui o DA. O DA é outra base. Olha só, a soma do vetor NC mais o CN, NC mais CN, é um vetor que parte de N e chega em N, ou seja, é o vetor nulo. BM mais MB, BM mais MB é o vetor que parte de B e chega em B, é o vetor nulo. Então, isso se anula, isso se anula. Então, sobra 2mn mais CB mais DA, mais CB mais DA. Pronto. Cheguei nessa equação, eu passo esses dois membros, essas duas parcelas para o lado de lá, significa subtrair essas duas parcelinhas dos lados, né? Mesma coisa. E agora eu vou reescrever o vetor menos CB, o CB parte do C e chega em B. O menos CB parte do B e chega em C, que é o mesmo vetor BC. Então, menos CB, só trocar a ordem aqui dos extremos, é o vetor BC. Menos DA é o vetor AD. Agora eu divido por 2, ambos os lados da equação, então fico com MN sendo dado por BC mais AD sobre 2. Aqui eu ganhei duas coisas. Primeiro, como BC é paralelo a AD, já que aqui é um trapézio, né? Isso daqui eu já ganho junto com o enunciado da questão, que BC é paralelo a AD. Como eles são paralelos, a soma entre eles também é paralela a cada um deles. Então, a soma entre eles multiplicado pelo escalar ao meio não altera a direção. Então, já aqui eu provo que NM é paralelo a BC. É paralelo a AD. E é paralelo à soma dos dois simultaneamente, porque todos eles têm a mesma direção. Agora, uma coisa que é paralela às bases e igual à sua semissoma. Então aqui a semissoma é a soma multiplicada por o meio. Já está aqui direto também. Então mostrei as duas coisas fazendo esse procedimento. Para mostrar que ele é igual à sua semissoma, saiu aqui explicitamente. Para mostrar que ele é paralelo às bases, vem da definição de um trapézio, que é paralelo, vem da pontuação de que a soma não altera a direção e que o MN é um múltiplo da soma. Então tem a mesma direção. Feito isso, a questão fica completamente resolvida.